Gente, então continuando aí sobre o tema da nossa reflexão de hoje, né? A gente não tem como falar sobre a questão dos direitos sem antes falar, tá? Eu preciso falar para vocês antes sobre a questão do Estado. O que é o Estado, né? Como que surgiu o Estado, né? Então, o Estado moderno, ele surgiu da desintegração do mundo feudal, como eu já falei em algumas aulas, e das relações políticas até então dominantes na Europa, né? A gente já viu no período medieval que o poder estava na mão de quem? Dos senhores feudais, tá, gente? Que mantinham o controle sobre a maior parte da terra e sobre a sociedade, consequentemente, tá? Então, esse tipo de dominação, ele foi pouco a pouco sendo minado pelas revoltas sociais dos camponeses, tá? As pessoas estavam insatisfeitas. Como vocês podem ver, a história ela se repete, as sociedades se repetem, né? Hoje nós temos lutas de trabalhadores, né? Nesse período aí, nós tínhamos as lutas dos camponeses, né? Por quê? Porque eles se recusavam ao pagamento de impostos feudais, né? E também havia um crescimento das cidades e do comércio que apressavam aí a desagregação dos feudos. As pessoas deixam de ter o seu espaço, tá? Paralelamente, a partir do século XIV, ocorreu um processo de centralização e concentração, tá, gente? Do quê? Das Forças Armadas e do monopólio da violência. Esse Estado passa a congregar essas Forças Armadas e também a ter o monopólio da violência, a dominar a violência. Ninguém mais podia exercer a violência em ser o chamado Estado, tá? Da estrutura jurídica, né? Isso é, dos juízes e dos tribunais em várias instâncias. Da cobrança dos impostos, né? Quem faz agora é o Estado, né? É um signo, um símbolo do poder e, ao mesmo tempo, o meio de assegurar a manutenção das Forças Armadas, do Exército, tá? Da burocracia e do corpo jurídico. Através dessa cobrança de impostos, eu podia manter, né? O Exército, os trabalhos do Estado e o corpo jurídico. De um corpo burocrático, tá? Para administrar o patrimônio público, como fazer estrada, fazer porto, né? As escolas, o sistema educacional, o sistema de saúde, o transporte, as comunicações e outros setores aí, tá? A centralização e a concentração dos poderes e instituições caracterizavam o Estado moderno, tá? Que assumiu diferentes formas até os dias de hoje, tá? Então, assim, voltando aí no tópico do Estado, né? Vou falar um pouquinho para vocês do Estado absolutista, tá? Então, o que é o Estado absolutista? Surgido no contexto da expansão do mercantilismo, o Estado absolutista ele foi implementado em Portugal no final do século XIV com a Revolução de Avis. Adotado depois em vários outros lugares da Europa, teve seu ponto alto na França, no reinado de Luís XIV. Essa semana foi muito engraçado que nós ouvimos a manifestação do excelentíssimo presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, dizer que a Constituição sou eu. Luís XIV, né, ele tem uma representação clássica onde ele diz que o Estado era ele. Então as pessoas fizeram essa associação aí da fala do presidente com a fala de Luís XIV. Então, Luís XIV ele existiu do período de 1638 a 1715 e ele concentrava todos os poderes, né, na pessoa dele, tá? E aí a frase clássica de Luís XIV é o Estado sou eu, né? Ou seja, a concentração absoluta de poder na mão de uma pessoa só, tá? Assumindo o controle das atividades econômicas, o Estado ele intervinha nas concessões de monopólios, né? Fixava os preços e tarifas, administrava a moeda e os metais preciosos. O acúmulo desses bens era expressão máxima da riqueza de um país, né? Quanto mais você tem bens materiais, mais rico é o seu país, tá? O Estado absolutista ele assumia também a responsabilidade de centralizar e praticar a justiça e de cuidar do contingente militar, criando exército profissional para defender as suas barreiras, né? E para financiar as atividades foram criados milhões e milhões e milhões de impostos, né? Mas aí, nesse período, foi denominado, né, como imposto único, imposto geral, tá? O absolutismo, ele colocou frente a frente os interesses dos estamentos
feudais dominantes, né, que era a nobreza e o clero, e o dos burgueses, da burguesia, né, a classe que estava ascendendo, a classe que estava em ascensão naquela época, tá? E esses interesses, eles eram referentes à justiça, à administração do patrimônio público e à administração econômica, tá, gente? Então, assim, mas antes de tudo, o que é o Estado, né? O que é preciso para ter o Estado? O povo, território e o exército, tá? Para você se considerar como Estado, o Estado-nação, você precisa ter uma congregação de povo, de gente, num determinado território e, né, quem defende as suas barreiras, que é o exército, tá? Então, aí eu falei um pouquinho do Rei Sol, né, o Luís XIV, que é a característica principal do Estado absolutista. Aí depois a gente tem o Estado liberal, tá, gente? Então, o liberalismo, ele emerge no século XVIII, né, com reação aí ao absolutismo, né, tendo como valores primordiais o individualismo, as liberdades e a propriedade privada, tá? Enquanto num lá o Estado ele concentrava todo o poder, né, nesse outro período, que é o período da ascensão do liberalismo ali, o que valorizava seriam as liberdades, o individualismo, a propriedade privada, tá? Que o Estado não mantivesse poder sobre as nossas posses, tá? E ele ganhou projeção aí como adversário da concentração de poder pelo Estado, principalmente no que dizia respeito às atividades econômicas, né, no contexto do chamado capitalismo concorrencial. E aí, nessa fase do capitalismo, os resquícios feudais foram sendo extintos, tá? Enquanto o capital industrial se implantava, né? E o trabalho assalariado ele se tornava fundamental para o desenvolvimento da indústria, tá? O Estado liberal ele apresentava-se como representante de toda a sociedade, tendo o papel de guardião da ordem. Não lhe caberia intervir nas relações entre os indivíduos, tá? Mas manter aí a segurança para que todos pudessem desenvolver livremente as suas atividades, as suas liberdades, tá? O Estado liberal ele estabeleceu a separação entre o que é público e o que é privado, tá? E politicamente falando, o Estado liberal ele se fundamenta na ideia de soberania popular. A expressão mais clara dessa ideia se encontra nas constituições liberais, como a do Brasil, né, na qual a gente lê no artigo 1, né, que todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Isso significa que numa eleição, os votantes se pronunciam elegendo os representantes da vontade popular. O parlamento, assim, é a instituição central do Estado liberal, tá? De acordo com o pensamento liberal, o Estado não deve interferir nas atividades econômicas de forma alguma, tá? A famosa fórmula laissez-faire, laissez-passer, que deixe fazer, deixe passar, expressa bem a concepção de que as atividades econômicas elas não devem ser regulamentadas pelo Estado, tá? Isso é o liberalismo, tá? Que vai se refletir mais na frente numa perspectiva de liberalismo econômico, tá, gente? Então, assim, voltando aí ao tópico da aula de hoje, tá? Seria dizer, né, que as atividades econômicas elas não devem ser regulamentadas pelo Estado, mas por elas mesmas, por si só, né? Ou seja, pelo mercado. E a mão invisível, de acordo com Adam Smith, seria o que regularia aí o mercado, tá? A plena liberdade para produção e circulação de mercadorias garantiria, conforme o pensamento liberal, o progresso das empresas e das nações, contribuindo até para a paz mundial, tá? Essas concepções do pensamento liberal, elas começam a ruir já no final do século XIX e elas caem definitivamente por terra com a Primeira Guerra Mundial, que ocorre entre 1914 e 1918. Isso acontece porque a intensa concorrência entre as empresas foi provocando um desaparecimento das pequenas firmas, tá? Os grandes engolindo os pequenos, tá? E aí empresas que faliam eram compradas pelas maiores, tá?
a concentração ficou tão grande e o capital na mão de tão poucos que a concorrência passou a ser entre países e não só entre as empresas, tá, minha gente? E a guerra de mercado chegou às vias de fato, né? Ou seja, transformou-se numa guerra de verdades entre os países, tá? Não havia só uma guerra comercial, isso passou a ser uma guerra de verdade, tá? E as crises econômicas tornaram-se frequentes e a competição entre as nações ficou ainda maior, tá? E aí o que acontece? A eclosão da Primeira Guerra surge nesse período aí, entre disputas comerciais entre as grandes nações europeias, tá? Então, para fechar aí a questão do Estado absolutista e do Estado liberal. Agora, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre a questão dos Estados nacionais do século XX, minha gente.